Desde 2014, a higiene durante o período menstrual é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um direito humano e também como uma questão de saúde pública. Aqui no Brasil, segundo o Unicef, 200 mil alunas estão totalmente privadas de condições mínimas para cuidar da menstruação na escola. Um fenômeno que vem sendo chamado de pobreza menstrual. E é sobre ele que vamos conversar no Sala de Convidados de hoje. Meninas sempre menstruaram. Eu sabia o que era menstruação, mas não sabia que viria assim. A pobreza menstrual é questão de saúde pública. Muitas pessoas introduzem em seus corpos pedaços de pão, jornal e papel velho. Essa lei, em específico, ela vai distribuir absorventes grátis em escolas públicas, unidades prisionais femininas e unidades básicas de saúde. Isso aí foi um ganho, a gente ter trazido essa discussão para a escola, aliado ao fato delas estarem recebendo um absorvente. Que a gente consiga proteger a natureza e proteger as nossas meninas de mais uma violência. Conversando comigo hoje sobre pobreza menstrual, Rafaela Reis, advogada e integrante do Comitê de Ética e Dados do Guelé 10, Instituto da Mulher Negra. Vanja dos Santos, conselheira nacional de saúde e membro da Comissão de Saúde da Mulher. E Julieta Palmeira, médica, secretária de Estado de Políticas para as Mulheres da Bahia, que está chegando já para a nossa conversa, vai entrar aqui com a gente a qualquer momento. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. No caso dessa temática, isso é super importante. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Vanja, Rafaela, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, trazendo esse tema, que é um tema antigo, porém agora, durante a pandemia, ganhou algum relevo e que bom, a gente precisa falar disso, né, Vanja? Qual é a importância da gente falar de pobreza menstrual, principalmente nesse momento? Estou sem o seu áudio, abre o microfone para a gente. Acontece toda hora. Olá, bom dia, Yasmine. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos e todas que estão aí nos escutando, né, participando desse debate que é tão importante. A pandemia, ela nos colocou muitos desafios, né? Nos mostrou um Brasil que empobrecido e um Brasil que a gente não vê normalmente. Desnudou muitos problemas sociais e a pobreza menstrual é um deles, que já vinha sendo tratado, mas que se intensificou, e eu acho que nós estamos aqui para mostrar para o conjunto da população brasileira o quanto é importante nós discutirmos essa questão, a pobreza menstrual, que tanto tem problematizado e que tanto tem impedido meninas de participarem das aulas normalmente, que tem tirado meninas das escolas. A gente vai falar de tudo isso, né, Rafaela? É um tema que envolve várias questões. Agora, é um tema invisibilizado. E como é que a gente reverte essa invisibilidade, né? De mais um tema que transforma a vida das mulheres e que não tem a visibilidade merecida, né? Realmente, olá, gente, tudo bem com vocês? É uma alegria ser convidada para tratar disso. É um tema muito multidisciplinar, muito cheio de miríades, de emaranhados de sutilezas, e a gente não consegue sequer começar a pensar no que falta. Como bem disse a Vanja, quando não é algo que está na nossa falta, não é algo que nos afeta, a gente não consegue mensurar o quanto ele afeta, o quanto a ausência pesa, onde essas ausências vão impactar. É um dom do privilégio de não precisar olhar para o que falta, não precisar olhar para quem não tem acesso e por que não tem acesso. A pobreza menstrual é um tema que está recentemente começando a ser abordado, é um tema que só agora as pessoas começam a notar que existe. E elas ainda pensam muito no absorvente, elas esquecem de pensar na miríade de ausências de saúde, de segurança, de educação, de trabalho que falta e que acarreta essa extrema desigualdade voltada para as mulheres. É um projeto predatório de discriminação de gênero.
na minha opinião. E a gente vai precisar trabalhar muito para reverter, para entender o que falta para ele acabar. E vamos trabalhar isso no programa de hoje, porque o tema tem várias complexidades e super urgentes, super importantes de serem citadas. A gente já tem participação da nossa audiência aqui e a sua participação é super importante. Então aproveita enquanto a gente vai assistir a uma reportagem para encaminhar suas mensagens para a gente. Por que, em pleno século XXI, ainda parece tão constrangedor falar sobre menstruação? E o quanto esse assunto, muitas vezes desprezado, acaba sendo um instrumento de opressão contra meninas e mulheres. A adolescência e a juventude são fases cheias de descobertas, algumas marcantes, como a chegada do período menstrual, um assunto ainda tabu em muitas famílias. Eu fiquei desesperada, muito desesperada, porque no dia que aconteceu, eu estava sozinha em casa. E eu fiquei meio que, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não sei se isso é doença ou alguma coisa do tipo. Eu sabia o que era menstruação, mas não sabia que viria assim. Eu já sabia, né? Porque na minha casa a maioria são mulheres. Mas eu já tinha uma ideia, mas quando aconteceu, nossa, eu levei um susto. Foi algo assim, meu Deus. Hoje, essas meninas já sabem que a menstruação é uma condição natural, vivenciada por quase todas as mulheres durante boa parte da vida. As rodas de conversa na escola ajudaram em muito a derrubar algumas barreiras. A instituição em que elas estudam é uma das primeiras da cidade do Rio de Janeiro a disponibilizar absorventes para todas as estudantes. Meninas sempre menstruaram, a gente sempre passou por isso. Agora, a facilidade do acesso a receber o absorvente na escola, a coisa disso ser discutido, ser falado, isso dá um ganho, traz um ganho para a vida pessoal delas, para a questão de autoestima, para a questão de estarem se sentindo acolhidas no ambiente, de estarem sendo vistas de uma forma, de que é uma forma natural isso, né? Que são coisas que a gente passa na vida, faz parte do crescimento delas. Então, isso aí foi um ganho, a gente ter trazido essa discussão para a escola, aliado não só a discussão, quanto ao fato delas estarem recebendo um absorvente. O preço médio de um pacote como esse, com 32 absorventes, gira em torno de R$15. Mas quando a gente leva em conta o custo médio de uma cesta básica, eles acabam se transformando em itens de luxo para muitas famílias. Um levantamento do Unicef apontou que, atualmente, cerca de 4 milhões de estudantes brasileiras não conseguem fazer a higiene necessária nas escolas durante o período menstrual, seja por falta de absorventes ou até mesmo de banheiros adequados. Sempre lutamos assim, né, contra a pobreza menstrual, porque sempre foi um fator que acaba ocasionando o abandono e a invasão escolar, né? Então, assim, muitas meninas, muitos estudantes que menstruam param de estudar por conta da falta de absorvente e essa realidade se agravou na pandemia. A luta pelo combate à pobreza menstrual, que é muito real na vida de milhares de jovens brasileiros, não, é uma luta, assim, na nossa opinião, em defesa da educação, né? A pobreza menstrual afeta principalmente as meninas negras, ainda segundo o documento do Unicef. Mas não são só as estudantes. A higiene necessária durante o ciclo menstrual também é um problema para milhões de mulheres que vivem encarceradas, nas ruas ou mesmo em localidades sem água potável ou esgotamento sanitário. A pobreza menstrual é questão de saúde pública, a falta de saneamento básico é questão de saúde pública, a falta de banheiro em muitas casas é questão de saúde pública. E muitas pessoas introduzem em seus corpos pedaços de pão, jornal e papel velho, que também é questão de saúde pública, porque isso ocasiona outros tipos de doença, né? O combate à pobreza como um todo, o combate ao agravamento da desigualdade social, principalmente nessa pandemia, também é o combate à pobreza menstrual. E olha, a gente já tem algumas participações da audiência aqui. Eu quero trazer a da Rita Bibi, que encaminhou para a gente pelo WhatsApp. E ela compartilha com a gente uma experiência pessoal de desconhecimento da gravidade desse problema. Ela diz, quando tomei consciência sobre o assunto pobreza menstrual, fiquei muito impactada. Não tinha noção da dimensão da gravidade do problema. Mais um direito básico violado que nós, enquanto sociedade, precisamos lutar para garanti-lo. E debates como esse são de extrema importância. Ela
ela cita o documentário Absorvendo o Tabu, que é uma indicação da reportagem da Rádios, uma revista da Fiocruz, de novembro de 2021, sobre a pobreza menstrual, de Ana Cláudia Pérez. E também ao filme Homem Absorvente, que também está disponível em algumas plataformas de streaming. E aí, Vanja, eu queria retomar com você essa conversa com uma fala da Bruna na reportagem, né? Ela disse da surpresa dela de não ter certeza se era uma doença ou uma menstruação que chegava, e a importância de se falar do ciclo menstrual, romper com esse tabu, né? A gente vê hoje que às vezes a gente fala a palavra menstruação e algumas pessoas fazem uma cara assim de tipo, ai, não pode falar essa palavra, né? Existe um tabu, a gente precisa falar para as pessoas se acostumarem com esse tema, né? Precisa sim, Yasmine, e isso é reflexo, faz parte dessa sociedade patriarcal que a gente vive. É uma cultura patriarcal que leva as pessoas a acharem que é um absurdo você ficar falando sobre menstruação por aí. Não fala que tem homem aqui, não fala, porque isso é coisa de mulher. Isso é coisa de política pública. Nós precisamos, olha, a Constituição de 1988 garante o direito à saúde, né, como uma obrigação do Estado, à população brasileira. Então, para que a gente possa efetivar essa lei que é constitucional, nós precisamos estabelecer políticas públicas. E aí nós vivemos numa diversidade, enfim, e nós precisamos discutir, debater de acordo com cada segmento da sociedade e debater e mostrar para todos e todas que discutir saúde nunca é demais e nós temos que buscar as melhores formas. As meninas tem sido dado esse ensinamento, né? Eu, por exemplo, quando menstruei pela primeira vez, a minha mãe perguntou assim: você sabe o que é isso? Eu toda assustada, e ela disse, você sabe o que é isso? E eu assustada disse, sei, mas eu não sabia droga nenhuma. Mas eu fiquei com vergonha de dizer que eu não sabia. E isso acontece muito ainda hoje por aí. Então, nós precisamos efetivamente estabelecer políticas públicas que coloquem para discussão, que falem sobre a necessidade que nós temos de estabelecer medidas que protejam as meninas que saem da sala de aula. Nós precisamos estabelecer uma série de iniciativas que sirvam para que a gente não vivencie isso que a gente vive hoje. E que muita gente, como a gente falou no começo do programa, não sabe o que é, não sabe o que as meninas passam, não sabe o que as mulheres passam. E tem mulheres que deixam de trabalhar também por vergonha de situações que são postas no seu local de trabalho. Então, é necessário que a gente estabeleça um conjunto de políticas que possam exatamente nos mostrar nessa hora o quanto isso é uma temática natural, normal e que tem que ser debatida. É isso mesmo, Vanja. Eu vou convidar a nossa terceira convidada, Julieta, a entrar aqui na nossa conversa, deixar a nossa produção à vontade. Programa ao vivo é assim mesmo, a convidada entra no meio. É importante a participação dela, secretária de Estado de Políticas para as Mulheres da Bahia. E aí eu acho que também fica uma reflexão para a gente convidar os homens para esse debate, né, Rafaela, Vanja? Porque se a gente não romper com esse tabu e que muitas vezes as meninas, principalmente, se sentem constrangidas de falar a respeito de um tema que parece estritamente feminino, mas veja, tem a ver com direito reprodutivo, tem a ver com toda a sociedade, né? Então, convidar os homens a se inteirarem desse assunto, perceberem que faz parte da fisiologia e da natureza, né, humana a menstruação. Então, a gente precisa realmente debater esse tema e convidar os homens a perceberem também o quanto que esse constrangimento, eventualmente, aliás, não tão eventualmente assim, né, como a gente verifica nos dados do Unicef, como é que esse tema, muitas vezes, restringe a mulher socialmente no trabalho, nas atividades escolares, o quanto que se impacta na educação dessa menina.
Julieta, muito, muito bem-vinda, que bom que você chegou. A gente sabe que o programa ao vivo é assim mesmo, a gente às vezes tem um contratempo, mas a sua participação é muito importante nessa conversa. Eu já vou te convidar a entrar com a gente ao vivo aqui no Sala de Convidados e refletindo aí sobre a nossa primeira reportagem. É um problema social, né, Julieta? O Estado não pode se eximir dessa discussão e do apoio necessário para incluir essas meninas e mulheres que não têm condição de suprir essa necessidade, não é mesmo? Bem-vinda à nossa conversa. Bom dia! Saúde para todo mundo. Bom dia, Yasmine, e também a Vanja, a Andréia, essa presidenta da Comissão Intersetorial de Saúde das Mulheres, do Conselho Nacional de Saúde e da União Brasileira de Mulheres. A Rafaela, como vai, Rafaela? Salve, salve, o Gueledés! Muito importante. E agradecer o convite aqui da Fiocruz. Eu acho que é uma questão, antes de mais nada, que interessa não somente as mulheres, interessa as pessoas que menstruam. Eu prefiro usar, Yasmine, o termo pessoa que menstrua. Sim. Né? Como a ONU tem preconizado. E é um problema que o acesso, né? Então é um problema da sociedade, e é um problema social, e da democracia. O acesso à saúde pública, né, e a questão da pobreza menstrual é um problema de saúde pública, como a violência contra as mulheres também. Aproveitar que a gente está aqui nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, né, no Brasil, e dizer que, sem dúvida, é um problema social mesmo. Quer dizer, nós temos que enfrentar isso como um problema de saúde pública e um problema da sociedade, não apenas das pessoas que menstruam. A gente vai daqui a pouco falar um pouquinho da experiência na Bahia, né? E temos inclusive uma reportagem no segundo bloco, vou segurar um pouquinho essa experiência para a gente falar daqui a pouco, mas importante nessa sua fala, eu queria convidar a Rafaela a comentar também a questão do assunto ser um tabu e o quanto que isso tem a ver com a opressão feminina. Você falou um pouquinho disso, Rafaela, mas isso vai além, né? A gente percebe que hoje a gente discute muito essa opressão que muitas vezes é quase que invisível, mas está aí presente desde do primeiro momento dessa menina que está se tornando mulher, né? É verdade. Como bem referiu a doutora Julieta, chamo todo mundo de doutora, acho que todo mundo deve ter essa excelência reconhecida. Somos lutadoras, então somos doutoras em tretas, doutoras em tentar mudar esse mundo. Como bem referiu a doutora Julieta, a gente tem essa recomendação de agora, de tratar apenas pessoas que menstruam. Mas a gente precisa lembrar que, desde sempre, a menstruação é identificada com mulheres. Ela é tratada como uma coisa suja, como algo a esconder, como algo que deixa a mulher mais vulnerável, mais exposta a dadas condutas predatórias dignas da masculinidade tóxica. Então, a gente precisa lembrar que, em torno dessas ausências, em torno dessas vulnerabilidades, em torno também dessa instrumentalização da menstruação como algo vergonhoso, algo a se esconder, algo identitário de gênero, como gostam de dizer aí alguns setores, quando a gente presta atenção nesse uso da menstruação como algo feio e horrível, a gente vê que existe uma prática de discriminação de gênero, como existia com a gestação. Como ainda existe com a gestação, afinal de contas, no mercado de trabalho, a mulher grávida não precisa dispensar logo porque dá só trabalho. A gente vê essa instrumentalização voltando para a menstruação como forma de deixar mulheres de fora do mercado de trabalho. Afinal de contas, a menor aprendiz, eu não gosto dessa terminologia, mas infelizmente a terminologia que a gente tem na legislação de trabalho. A menor aprendiz, ela não vai tanto para o mercado de trabalho quanto o menor aprendiz. Por quê? Ela menstrua. Aí vai ter TPM. Aí vai ficar naqueles dias. Aí vai ficar aqui morrendo de dor. Aí você tá com frescura porque isso daí nem dói. Não vou te contratar. Meninas já são retiradas do mercado de trabalho dentro desse viés discriminatório. Elas já não conseguem enfrentar a escolaridade por conta do viés discriminatório. Elas se tornam mulheres e elas começam a se policiar na mobilidade, porque
Se você está menstruada, você já começa a pensar no sair de casa. Se for pegar um ônibus, você vai passar 2 horas sentada naquele ônibus. Você não vai ter como trocar se você tiver com um fluxo muito grande. As pessoas vão ficar te olhando feio. Elas vão dizer que você está cheirando mal. Se você tiver um predador sexual perto de você, você estará vulnerável e exposta. Existem homens que têm essa mentalidade. Existem predadores sexuais com essa mentalidade. Se você deixar manchas na roupa, você está mais disponível e você não trará consequências a ele, porque você está menstruada, então ele não vai ter problemas a respeito. É algo que o sistema de saúde precisa olhar também. Os kits de estupro, eles não estão exatamente preparados para lidar com vítimas que estejam no período menstrual. Muito importante essas reflexões. Desculpa, Rafaela, te interromper. Muito importante essas reflexões e vamos trazê-las mais a fundo aí ao longo do programa. Eu não queria terminar esse bloco sem falar que hoje é um dia muito importante por conta do projeto de lei que está tramitando e hoje provavelmente em votação, né, Julieta? Qual é a importância, ou seja, da gente levar isso realmente para a discussão política e de se discutir isso na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, para que isso vire lei? Pois é, eu acho, Yasmine, que essa é uma questão decisiva. Isso mostra também a omissão, o desconhecimento e também não é só um problema de preconceito, como disse a Rafaela, porque o preconceito tem a ver com a ignorância em relação ao ciclo da vida. A mulher, isso é parte do ciclo da vida, é parte da reprodução da vida, a menstruação, porque se o óvulo não está fecundado, aquele útero que se preparou para receber o óvulo, ele então desce em menstruação, desce a menstruação. Então, é parte do ciclo da vida. A rigor deveria ser uma coisa muito comentada na sociedade, não somente uma coisa de mulheres ou de para ser escondida. Então, é mais do que preconceito, tem a ver com as relações patriarcais em nossa sociedade. Isso tem se expressado exatamente nesse desgoverno federal, porque vetar um projeto em que se enfrenta a pobreza menstrual, né, e garante a dignidade menstrual, é algo muito relevante e mostra a omissão que se tem em relação à saúde das mulheres e em relação ao enfrentamento da equidade de gênero, né, em nossa sociedade. É preciso que a gente rompa isso, e eu acho que a Câmara dos Deputados e o Senado, eu espero hoje, estou esperançosa, Yasmine, que a gente possa ser derrubado esse veto hoje, né, no Congresso Nacional, e que passe a vigorar no país essa lei que, como eu disse, não diz respeito somente às mulheres, não diz respeito às pessoas que menstruam, porque meu conceito de mulheres é algo muito mais amplo, então envolve as mulheres trans que ainda não completaram, né, a transição e que menstruam, e outras pessoas. Então, por isso é um conceito muito amplo, até porque eu prefiro usar o termo mulheres, que é um termo que reflete essa diversidade desse significado. Então, eu espero que os deputados e as deputadas, a bancada feminina, tenha atuado muito nisso. Ontem mesmo eu conversei com as duas deputadas daqui, a deputada Alice Portugal e a deputada Alice da Mata, né, para exatamente a gente conseguir romper esse veto, derrubar esse veto, passar a vigorar no país algo que é importante para as mulheres, é importante para a sociedade, é importante para a saúde pública e é importante para a democracia em nosso país, porque não dá para as mulheres continuarem sendo excluídas em todos os níveis dessa democracia. Rafaela e Ivan já pediram para comentar, vou passar para vocês duas rapidinho antes da gente fechar esse bloco. Ivan, já queria pedir o seu comentário sobre essa questão do projeto de lei, também falando um pouquinho de como é que a Comissão de Saúde da Mulher, dentro do Conselho Nacional de Saúde, vem discutindo esse tema e esse momento de discussão no Congresso desse projeto de lei. O que traz esse projeto de lei? Na verdade, Yasmine, a aprovação, né, para que a pobreza menstrual ela passe, o projeto para combater a pobreza menstrual, para ele vigorar,
ele tem que ter o ok da presidência, que não teve, né, do presidente, que não entende a situação da mulher no Brasil, e agora passa para a Câmara dos Deputados. Na verdade, houve uma mobilização intensa, não apenas do Conselho Nacional de Saúde, mas do Conselho do Direito da Mulher, do Conselho dos Direitos Humanos, sobretudo, para que o Congresso se articulasse no sentido de reverter esse veto do presidente. E agora, ontem era para ele estar na pauta, veio para hoje. Pelo que nós ficamos sabendo, está tendo uma conversa entre os líderes para que possa barrar esse veto, mas, na verdade, é isso. O Congresso brasileiro ainda está distante de entender, de assumir esse debate, né? Quando você participa das plenárias, né, das discussões nas comissões, você percebe o quanto esse debate de gênero, o quanto a questão da visibilidade de que a mulher vive situações de violência, vive situações de invisibilidade nesse Brasil. A Câmara, como um todo, não entende isso, apesar do intenso trabalho que a bancada de mulheres da Câmara tem feito e do Senado. Então, nós somos poucas, é preciso dizer isso. Nós, mulheres, temos ainda uma participação muito pequena nessas casas legislativas. E esse é um desafio que a gente tem para o ano que vem, porque nós não podemos entender que essas casas legislativas que legislam sobre a nossa vida, o nosso corpo, inclusive, querem legislar sobre o nosso corpo, a nossa condição de mulher, seja conduzida apenas por homem e que tenha ampla participação masculina, sem essa visão dessa situação, das problemáticas que a mulher passa dentro dessa nossa sociedade patriarcal, machista. Então, o nosso trabalho tem sido intenso, mas é necessário que a gente envolva toda a sociedade nesse processo de debate. Já fica a dica aí para quem está em casa, vote em uma mulher. Se você é um homem anti-machismo, vote em uma mulher para que a gente possa avançar nesses temas, né, Rafaela? Eu concluo esse bloco com você bem rapidinho. Exatamente. O que Julieta e Ivan já disseram aqui acaba me chamando a reflexão. A gente teve o Estatuto do Patriarcado no ano passado, a gente teve toda essa repercussão, a gente tem um Congresso que não sabe o que faz no que tange a pauta de gênero, mas sabe o que faz, é um projeto. Esse é um projeto para nos deixar de fora, é um projeto de exclusão feminina e é um projeto de manutenção das estruturas discriminatórias contra pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas trans e toda a comunidade LGBTQIAP+. A quem serve deixar esse veto em cima? A quem serve continuar conversando para ver se vai barrar esse veto? A quem serve não arquivar de pronto o Estatuto do Patriarcado? A quem serve deixar as mulheres embaixo de uma bota, colocar as pessoas negras debaixo da terra e colocar as pessoas trans no lugar de não existir? A quem serve nos excluir do Brasil? Somos maioria aqui. A quem está servindo isso? Eu espero que o Congresso Nacional lembre que nós todos vamos votar em 2022. Nós todos vamos votar. Todas, todos e todos vamos votar. Eles dependem da gente. Então é bom que eles comecem a trabalhar para a gente. É para isso que a gente elege eles. Eles são os serviçais. Eles estão nos servindo. Eles trabalham para nós. Seria bom que eles começassem a mostrar esse serviço. E a gente vai mostrar isso no voto ano que vem, com certeza, né, Rafaela? E é muito importante essa sua reflexão para a gente fechar esse bloco. E no próximo bloco a gente vai à Bahia, saber como o acesso ao absorvente se tornou um direito garantido por lei. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre pobreza menstrual. Comigo para essa conversa, Rafaela Reis, advogada e integrante do Comitê de Ética e Dados do Guelé-10, Instituto da Mulher Negra. Vanja dos Santos, conselheira nacional de saúde, membro da Comissão de Saúde da Mulher.
e Julieta Palmeira, médica, secretária de Estado de Políticas para as Mulheres da Bahia. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Hoje, mais de 10 estados e o Distrito Federal já possuem leis que garantem o acesso a absorventes em escolas e também a populações vulneráveis. Um deles, que discute hoje também a aplicação dessa legislação, é o estado da Bahia, que contou com a mobilização de um coletivo de jovens para garantir o debate sobre a importância da lei. O coletivo de jovens Roda Baiana começou distribuindo absorventes e concluiu que era preciso fazer mais. Associado ao movimento Grow Up, ligado à ONU, o clube conseguiu levar à Assembleia Legislativa do Estado a pauta da pobreza menstrual, que resultou na Lei 24.107 de 2021. Então, essa lei, em específico, ela vai distribuir absorvente grátis em escolas públicas, unidades prisionais femininas e unidades básicas de saúde. Então, aí ela já vai atender uma população de pessoas que menstruam muito grande e vai ser um benefício enorme. Mas, além disso, como eu falei, ela vai adicionar um capítulo na política de saúde das mulheres da Bahia só sobre pobreza menstrual, para também tentar trazer a conscientização e o aprendizado sobre o assunto. E ela deixou isso como um programa oficialmente do governo da Bahia. Em Porto Alegre, a cooperativa 20 de Novembro resolveu colocar a mão na máquina de costura e confeccionar bioabsorventes. A ideia surgiu a partir de uma conversa entre parceiros do assentamento urbano e as 6 mulheres à frente do projeto. Gurias, olha que coisa mais legal. Imagina quanto uma mulher produz de lixo por dia, né? Imaginem todas as alergias que a gente tem, né? Imagine o que isso vai mudar, vai revolucionar, ela disse para nós, né? Ela toda, sabe, menina de classe média, sabe aquela menina assim, né? Bem diferente da gente, né? E a gente ficou escutando ela, mas um amor, a menina, sabe? Nossos parceiros, né? E aí a mais velha, nossa, tem 71 anos, a Ivones. E aí eu digo, Ivones, vamos estudar isso aí, né? Imagina que maravilha, que revolução, né? E aí, aí a gente foi catar, né? Vamos estudar, sentamos, porque a gente faz isso, a gente senta para estudar, né? E a gente achou o máximo aquilo. Eu me lembro que a gente sentou todo mundo na volta do notebook, ficamos catando para ver como é que era, como é que a gente podia fazer, como é que ia ficar bonito, como é que melhorava. E a Ivone disse assim, mas isso daí é os paninhos que eu usava quando eu era criança, quando eu era guria. Que paninho, Ivone? Vocês não lembram, gurias? É que hoje vocês fazem a camiseta velha de pano da casa. Vocês lembram quando nós era guria? Nós cortávamos uns pedacinhos, dobrava bem dobradinho, dava uns pontinhos, e era o que nós usávamos. Nós era ecológico que não sabia. Eu achei muito engraçado aquilo. Hoje elas recebem encomendas para fazer os bioabsorventes e criaram um mecanismo para doar parte do que produzem. Se a gente vender 5 bioabsorventes, a gente doa 2. Entendeu? E assim a gente vai fazendo, né? Porque a nossa ideia era tentar ver se barateava o custo para poder doar mais, mas a gente não conseguiu fazer isso ainda, né? O coletivo de mulheres conseguiu montar a cooperativa depois de receber máquinas para a produção de máscaras contra a Covid-19 com o apoio da própria Fiocruz. A partir daí, elas descobriram que poderiam melhorar a renda de suas famílias costurando outros materiais ecológicos, como embalagens para empresas com sobras de tecidos, além dos bioabsorventes. Se a gente que é tão pequenininho aqui, né, conseguiu fazer uma coisa que eu acho grandiosa. Imagina tu ter um coletivo lá na Vila Cruzeiro, tu ter um coletivo lá no Morro da Cruz, tu ter um coletivo onde as pessoas são vulneráveis, tu conseguir fazer com que elas sonhem, que elas tenham perspectiva de futuro de novo, que elas aprendam a respeitar a outra mulher do jeito que ela é, com a sua história, né? Além de tudo, a gente consiga proteger a natureza e proteger as nossas meninas de mais uma violência, né? Porque ficar manchada de menstruação numa escola, colocar miolo de pão, porque hoje elas não têm nem miolo de pão para colocar, porque não tem mais pão, né? Não tem preço.
E você que está em casa, participa dessa conversa, manda para a gente uma pergunta, um comentário para as nossas convidadas, não deixa de participar. Rafaela, essa fala da Elis Regina é muito forte e verdadeira, né? Ficar manchada de sangue é uma violência. Eu queria que você abordasse aqui para a gente uma coisa que é muito importante nesse debate, que é o recorte de raça. A menina negra é, em sua maioria, a população da qual a gente está falando, impactada pela pobreza menstrual, né? Exatamente. A gente tem um país que tem esse viés histórico de objetificar, de marginalizar e de excluir a população negra. A mulher negra, ela sempre esteve nessa base, ela sempre tem esse papel de sofredora, de disponível, de estar sempre ali um produto, como um objeto a ser usado. E desde cedo a gente é criada com a mentalidade de estar sempre guardada, de estar sempre armada para combater isso. A gente precisa sempre combater a objetificação e sempre se reafirmar como gente, como pessoa, como mulher. A gente precisa sempre se qualificar dentro das coisas, porque senão a gente vai estar sempre excluída, a gente vai estar sempre além da parede. Para uma menina negra que está sempre sofrendo isso, ela nasce já dentro da unidade de saúde, ela já está sofrendo violência, ela sai do útero da mãe dela em violência, afinal de contas, a gente não pode esquecer que a mulher negra é sempre a maior vítima da violência obstétrica. Ela já sai ali em violência, ela cresce numa comunidade que está sempre sujeita à violência, porque não interessa se você é uma menina negra em Perdizes, em Higienópolis ou no Capão Redondo. Se a polícia passar por você, você pode morrer. Sempre tem essa violência, você está sempre sujeito a isso. Aí você vai para a escola, você está sempre sujeito a seus colegas tentarem queimar seu cabelo. Isso aconteceu comigo numa escola particular. Crianças acenderam fósforo aqui atrás para ver se queimava igual bombril. Eu não sou a única. Muitas crianças negras sofreram disso. Você tem essa violência na escola de estar sempre te colocando como algo alienígena, como algo que é um objeto estranho, um objeto não identificado. E aí você atinge a puberdade. Aí a violência de gênero te corta junto com a violência racial, porque você não sabe do que se trata. Mas, como bem pontuou a Vanja, a sua mãe, que já sofreu aquela violência, ela te coloca em outro sistema de violência, porque aí você tem que saber o que isso significa. Se você atingiu a puberdade, se você está menstruada, você é, como diz o patriarcado, jogo livre. Você está aberta, você está exposta, você vai estar sempre vulnerável. E aí você precisa calcular a sua vida. Quando você precisa calcular a sua vida, você vai acabar desistindo de muita coisa. Quando você precisa calcular o sair de casa, a roupa que você vai usar para não se manchar e não se colocar exposta. Se você precisa calcular o dinheiro de comprar o ibuprofeno, como completar isso com Novalgina, para que você não seja zombada na escola ou no trabalho, porque tem muita menina negra que precisa sustentar a casa, então não está mais estudando, já não está mais na 6ª, na 7ª série, está no chão de uma fábrica de Carapicuíba. E ela não vai ter banheiro ali para se trocar, ela precisa calcular o dinheiro ali do ibuprofeno, porque ela também não pode passar mal de cólica, para não ser zombada, para não ser demitida porque está de corpo mole, para que isso não seja qualificado como justa causa por desídia. Existem muitas justas causas assim, mulheres que sofrem de dismenorreia e não tem como controlar isso na base do remedinho simples e são dispensadas com justa causa por desídia, porque acham que não é cólica, que não é uma dor legítima, que é frescura. Você precisa calcular o remédio, você precisa calcular o tamanho do absorvente que você vai usar para você não precisar ir ao banheiro, você precisa calcular o espaço na bolsa que você vai colocar para a marmita, para o absorvente e para o tanto de remédio. Você precisa calcular os lenços que você vai colocar, as toalhas que você vai colocar na bolsa para você sentar no ônibus, para você ficar no metrô. Você precisa sempre estar pensando se você se manchou, se não manchou. Quando você tem tudo isso na sua vida,
fica cansativo você perseguir muita coisa. E aí você não vai para a escola, você tá sempre trabalhando em subempregos. Né, Rafaela? É difícil, é São muito muitos difícil. atravessamentos, né? Vanja, você quer comentar? Eu quero comentar em cima desse vídeo que nós assistimos há pouco e um pouco também sobre os comentários da Rafaela. Eu visitei esse projeto lá do 20 de novembro em Porto Alegre e eu senti o quanto esse projeto significava para aquelas mulheres. Não apenas porque rendeu um dinheiro que era necessário para a subsistência delas, que estávamos iniciando a pandemia, né, esse momento de pandemia, mas também, sobretudo, a união que foi a cooperativa sobre o trabalho direcionado a mulheres carentes e como que isso começou a ser absorvido por alguns setores lá de Porto Alegre. Então, elas contavam a história e choravam. Eu fiquei muito emocionada com Elis Regina. Eu não sei até agora o momento se foi homenagem realmente à cantora, né? Mas aquele momento foi um momento assim de muita emoção, porque vem carregado de tudo isso que a Rafaela comenta, de tudo isso que elas presenciaram na sua vida. E lá também tem outras narrativas de história, né, de invisibilidade social, que passa, sobretudo, pela questão do abandono, né, do abandono do lar, do abandono do companheiro, do abandono aos filhos. Então, essa história dessa cooperativa, ela vem carregada de tudo isso, né? E aí, para que nós possamos vencer esse momento, é necessário ganhar a sociedade para esse debate, ganhar os homens, como você colocou ainda agora há pouco também, para esse debate, porque esse é um tema de todos e de todas nós, porque retrata exatamente uma população que tem sido negativa em a mais negativa em todos os índices negativos dentro dessa construção social brasileira, que é a população negra, né? Então, quando a gente olha, a população negra é essa que não sente dor, não é, Rafaela? É essa que não sente dor, né? É essa que pode ser maltratada porque já foram escravos lá atrás, enfim. Então, na nossa sociedade ainda permeia muito isso, muito esse pensamento, né? Então, quando a gente fala sobre pobreza menstrual, a gente fala sobre isso também. E já concluindo, né, a gente fala também sobre a casa, que a gente não tem que muitos não têm para onde voltar, né? E aí, essa cooperativa também, ela tomou conta de um prédio que estava abandonado e ali fez a moradia de muita gente e também fez a cooperativa. Então, é uma história muito rica e é a história da nossa população brasileira, das nossas mulheres e dos problemas e das necessidades e dessa problemática social que a gente tem experimentado, infelizmente, aqui no Brasil, com esse governo que está aí. Julieta, a gente sabe que sem vontade política não tem legislação que garanta nada, não é verdade? Eu queria que você trouxesse mais elementos do que a gente viu ali, uma pincelada na reportagem, dessa política que está sendo aplicada na Bahia, quem ela está atendendo, como é que vocês estão fazendo, por exemplo, com a população de mulheres trans, ou melhor, de homens trans, né, que estão fazendo, estão se alterando o seu gênero, e aí como é que trabalha assim, com tantas peculiaridades aí, né? Aqui na Bahia, Yasmine, a gente eu acredito muito, é um exemplo do que pode ser feito juntando sociedade e governo, né, unindo governo e sociedade, porque ao lado do projeto da Secretaria de Política para as Mulheres, que nós lançamos em abril, e que já envolveu a distribuição de absolventes descartáveis para 206 mil estudantes da rede estadual e mais para ampliação para as mulheres em situação prisional, além do fornecimento de equipamentos para a produção de absolventes, como tem sido a experiência aí que vocês levantaram, mas para as mulheres em situação prisional,
as meninas da Roda Baiana, né? E, aliás, com a iniciativa do Get Up e nacionalmente, né? A própria legislação nacional, que a gente está discutindo aqui, o veto, foi uma iniciativa delas, é um protagonismo das mulheres, né? Do movimento de mulheres, mas principalmente do Get Up, e que transformou-se num projeto. Aqui na Bahia, já com iniciativas do Executivo, nós tivemos também a ação da Júlia Alckmin, que é nossa parceira aqui da Secretaria de Política para as Mulheres, em todos os momentos. Quando nós lançamos o projeto, ela estava aqui conosco, e isso terminou tendo uma legislação, um projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e deve, sem dúvida nenhuma, ser sancionado e ser regulamentado. Mas quero dizer que aqui na Bahia eu vejo assim, unir governo e sociedade, porque é necessário que o governo esteja inserido no contexto, e não seja um governo alheio à questão das mulheres, que são maioria da nossa população, né? E aqui a gente tem buscado, na contramão do governo federal, fazer isso. Então, acho que essa iniciativa do projeto da lei, né, que com os vetos, é muito importante que a gente possa ter decisão política. Decisão política é agir onde nós estivermos. Eu mesmo sou uma gestora feminista, eu não tenho outra forma de exercer minha gestão. Eu sou uma gestora feminista, vou defender essas questões, né, na gestão enquanto secretária, porque tem sentido a gente ocupar espaços de decisão para transformar a realidade de desigualdade de gênero, transformar essa realidade que linka racismo estrutural com patriarcado, com relações de dominação patriarcal e desigualdade social. É essa realidade que nós, ao ocuparmos espaços de decisão no Executivo, no Legislativo, como presidentas de sindicatos, de organizações, nas universidades, que temos que agir, né, para transformar esse sentido, essa realidade de desigualdade. Então, eu acho muito interessante essa experiência, tanto daqui da Bahia, da Júlia Alckmin, da Roda Baiana, o que foi uma dinamizadora para que se unisse a iniciativa que o governo do Estado já estava fazendo, com a iniciativa do Legislativo e com a iniciativa que elas começaram a distribuir no absolvente e depois acharam necessário que se transformasse isso numa coisa de Estado, né, de política de Estado. E isso é o que nós queremos enquanto políticas públicas, e é o que nós queremos para o Brasil, né, para a garantia da democracia. Eu, pessoalmente, acho, enquanto médica, né, já estou aqui encaminhando com a secretária de Saúde, que os absolventes higiênicos ou os métodos para esse período, que necessariamente não são absorventes higiênicos descartáveis, mas outros, como a calcinha higiênica e outros que são caros, que nem todo mundo tem acesso, mas existem outros métodos, o coletor, etc. Nós optamos pelos absorventes, porque é mais acessível, né? Contudo, existem outros métodos, e o fato da mulher decidir qual método que lhe é mais, vamos chamar assim, apropriado, é também democracia. É democracia também você ter acesso e decidir também qual método que lhe cabe melhor, que eu mesmo, coletor, é bem difícil, né? Então, eu acho que é muito importante isso que está sendo feito e deveria estar sendo distribuído como o preservativo, né? Absorvente higiênico ou outros métodos deveriam estar sendo distribuídos nos postos de saúde como se distribui preservativos. Obrigada, Yasmin. Que coisa boa ouvir essa sua fala, Julieta. Sabe por quê? O que eu acho interessante na sua fala, e já vou passar para você, Rafaela, assim, o que eu acho interessante na sua fala é que eu, como mulher, estou me inteirando desse assunto a cada dia e me inteiro te ouvindo isso, falando sobre essa democracia da escolha
que é ir além, não é simplesmente fornecer o que está imposto, né, Rafaela? E aí eu quero te deixar à vontade para fazer o comentário que você já tinha levantado a mão para fazer, mas incluindo uma fala da Elis Regina que me chamou a atenção, em que ela fala da menina de classe média que é parceira. E aí é um convite a todas as manas, né, para poder se unir e buscar essa luta pela mulher, para todas e todes que menstruam, né? Porque isso vai fortalecer a todas nós, né? Exatamente. Ouvindo aqui as falas, eu acabei lembrando de algo que em São Paulo aconteceu. A gente tem uma série de organizações não governamentais que costumam distribuir no inverno agasalhos, mantimentos e alguns itens de higiene. Em algumas dessas organizações, foram necessários 3 anos para que se incluísse no kit higiene o absorvente. E isso, organizações que atendem a região central, onde a concentração de mulheres em situação de rua é muito maior. Na madrugada, no centrão de São Paulo, você vê muito mais mulheres sentadas sem ter para onde ir do que homens. Os homens sempre têm uma barraquinha, eles sempre têm para onde ir. A mulher fica lá sentada. Ela aguenta lá o frio, ela aguenta lá a fome, ela aguenta lá a chuva, ela aguenta lá a mangueira que o governador e o prefeito gostam de jogar nelas. Opa, acho que a gente perdeu a conexão, não sei se só com a Rafaela. Acho que a gente teve uma queda da conexão. Acho que a gente está a gente perdeu a conexão com as nossas 3 convidadas. Vanja, você me escuta? Olha, voltamos. A gente perdeu a conexão com vocês, a gente ficou com a internet um pouquinho instável. Coisas do trabalho remoto e coisas do ao vivo que acontecem a toda hora. Desculpa, Rafaela, a gente estava te ouvindo falar. Pode concluir, por favor. Imagina, a gente tem essa discussão pela aceitação disso como um item básico de qualquer kit higiene. A gente tem essa discussão sobre essa padronização que acaba não servindo, mas ao mesmo tempo a gente tem exemplos de superação, porque a partir do momento que essas mulheres mulheres também tem muita gente trans ali, a partir do momento que começaram a receber esses kits, essas pessoas começaram a ter mais acesso. Alguns conseguiram, no caso, ter mais acesso a abrigos que tenham, no caso, uma estrutura para a pessoa tomar banho, para a pessoa se trocar. Elas começaram a ter mais acesso ao mercado de trabalho, elas começaram a ter mais acesso a cursinhos supletivos. Acesso. Acesso, é a palavra, né? O que é a palavra. Quando você tem acesso, você consegue melhorar a vida de uma comunidade inteira. Comunidades que têm uma vida próspera trazem mais lucro. Uhum. A gente tem uma sociedade que adora o lucro, né? Então, acesso traz isso. Acesso traz prosperidade, traz lucratividade, traz mesa cheia para todo mundo. É bom para todo mundo, né, Traz Rafaela? Pessoas capacitadas, pessoas engajadas com a comunidade, com a sociedade. Acesso faz todo mundo crescer. Iniciativas como essa no Rio de Janeiro, iniciativas como essa em Porto Alegre, iniciativas como aqui, a Julieta está aqui brigando na Bahia, deve estar inclusive ali junto com a Laina, salve para a Laina, deve estar as duas ali brigando. Iniciativas como essa promovem a prosperidade de um país inteiro. Então eu fico me perguntando, por que não? Por que tanta resistência? Por que o Congresso Nacional não sanciona isso logo, ainda está conversando? Por que o presidente, que adora falar que ele curte o lucro, que ele gosta muito do lucro, vetou isso? Não é interessante para o país crescer? É só porque eles não menstruam, né, Vanja? A gente precisa eleger mais pessoas que menstruam para poder discutir isso com mais naturalidade. Não sei se eu estou com a conexão com a Vanja, me parece que ela deu uma congelada aqui. Vanja, você me ouve? A gente está fechando o programa, olha como é que passa rápido, o tempo em TV realmente voa. E eu queria concluir com vocês trazendo rapidamente uma questão importante das mulheres encarceradas, porque elas também são várias vezes retiradas das discussões e vivem essa vulnerabilização sem qualquer possibilidade de defesa, né? E aí, como é que isso está sendo discutido hoje e como é que você gostaria de deixar de mensagem para essa discussão
seguir em pauta, porque eu acho que isso é importante, né? Acho que a gente está com uma instabilidade na conexão com a Vanja. Vou passar para você, Julieta, essa reflexão aí. Como é que a gente pensa sobre essa mulher que está encarcerada e joga essa discussão com potência para o futuro próximo, uma resolução? Pois é, assim, aqui na Bahia a nossa experiência está incluindo as mulheres em situação prisional. Tanto durante a pandemia, essa é uma questão nacionalmente, ficou muito evidente, ou seja, de mulheres estarem usando outros materiais, muitas vezes afetando a sua saúde, né, reprodutiva e do seu corpo, né, a saúde do seu corpo, pelo uso de outros materiais que não, né, os indicados, né, durante o período, como absorventes higiênicos, coletores ou calcinhas higiênicas. Então, aqui a gente está incluindo as pessoas em situação prisional e, mais que isso, todos os equipamentos de produção de absorventes também vão acontecer nas mulheres em situação prisional. Então, nós estaremos entregando, já no início do ano que vem, os equipamentos para a produção de equipamento de absorventes higiênicos, para que essas mulheres possam também ter algum tipo de inserção produtiva dentro de uma área que é fundamental para nós, inclusive que o governo possa comprar, né, na mão dessas mulheres essa grande compra, esse grande investimento que ele faz aqui, que representa em torno de 5 milhões, né, para a compra de absorventes e distribuição para 206 mil estudantes e para 1.000 mulheres em situação prisional aqui da Bahia, e mais a população de rua. Essa compra nós já fizemos. E na área da educação, nós já começamos a distribuição, então a pessoa que menstrua recebe na escola, já está recebendo na escola, e essas escolas também têm um kit de urgência. Então, caso, mesmo que não seja em situação de vulnerabilidade, qualquer pessoa que menstrua, se acontecer algum imprevisto, ela terá acesso ao kit ali, né, de urgência. Julieta, desculpa te interromper, a gente já ultrapassou um pouquinho o nosso tempo, mas eu quero agradecer muito, Vanja, por ter pensado esse programa junto comigo. Muito obrigada, em especial para você, Julieta, Rafaela. Esse tema vai voltar à nossa pauta, muito importante, em ano de eleição, não se esqueça, um país que progride é um país em que todos estão incluídos, principalmente incluir a mulher e as pessoas que menstruam. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde. Você vai encontrar um acervo com toda a nossa programação. E não se esquece que na semana que vem a gente tem um assunto relevante para discutir com você. Então eu te espero no próximo programa. Até lá!